É, Cris, a situação só complica pro seu lado, hein? Hoje eu tô aqui para fazer talvez o vídeo mais importante desse canal, falar sobre um cara cuja, querendo ou não, teve falas criminosas e eu tô aqui para analisar e expor tudo. Então, dando um breve contexto, o sujeito conhecido como Crisma é um rapaz cujo ficou conhecido pelo seu canal focado em vídeos sobre a cultura oriental, em especial a japonesa. Portanto, em determinado momento, mais especificamente em 31 de julho de 2025, o nome principal dessa briga, o Marcinho, posta o vídeo criticando o Cauã Opina, por ele não se pronunciar sobre uma briga dele com um amigo do Cauã chamado Keplais, como se o Cauã resumidamente estivesse passando pano. Dando um breve contexto, a treta deles dois consistia em que, em uma live do ano passado, o Keplais mandou um emoji de banana pro Márcio, enquanto ele estava reclamando de racismo. Uma atitude muito merda da parte do Keplais e que descarrilhou um conflito bem bagunçado e complicado entre o Marcinho e ele. Só que aí, o Márcio, depois de mó tempão ainda insistindo nesse assunto, ele decide cobrar o Cauã Opina sobre as atitudes do Keplais. O que já começa errado é o título, onde ele coloca como exposed pesado, mas no final ele não expõe nada, fica só no mais do mesmo. E para piorar, ele em diversos momentos desse vídeo fica xingando o Cauã, falando um monte de coisas, sendo que como você quer que alguém te defenda se você nem sabe chegar na pessoa com educação e explicar a situação? Isso só piora as coisas e eu acho que o Marcinho tem o direito dele de ficar revoltado com a situação do Keplais e sim, ele tem o direito de cobrar o Cauã Opina. O problema é a forma como ele faz isso, ele praticamente querendo afirmar com todas as letras que o Cauã passa pano, sendo que ele não tem obrigação nenhuma de fazer vídeos que ele não quer, tá ligado? Isso que o Márcio fez foi escroto e é mais ou menos isso que o Crino passou nos comentários dele nesse vídeo. Ele também levanta o ponto de que o Keplais poderia muito bem não ter tido essa atitude por causa de racismo, e sim por causa de ter ido na onda de outras pessoas que estavam fazendo isso, e só queria ver o Marcinho da rage. E isso é um ponto de vista, não é uma verdade absoluta. Em nenhum momento o Crisma quer espregar que isso que ele estava falando era um fato, e sim uma possibilidade, o que é válido. Até o do porquê, não querendo diminuir o peso da atitude dele, mas foi um único caso isolado. Não dá pra bater o martelo sobre uma pessoa por causa de um emoji, entende? A partir daí, o Márcio fez uma live sobre o Crisma, e o Crisma fez 2 vídeos respondendo o Márcio. Honestamente, ambos se resumem mais ou menos no que eu acabei de explicar, mas um ponto que eu acho válido e que talvez tenha sido o estopim para a treta subir, é o seguinte: na live do Márcio ele faz gestos e tem falas que imitam estereótipos de asiático. Pode sim ser encarado como um gesto xenofóbico, que é uma forma de racismo. Nisso, o Crisma pega esse gesto, cujo ele deixou claro que não se importa, mas usa isso para mostrar uma suposta hipocrisia do Márcio. Pois, se ele reclama do emoji e diz que quem o usa nesse contexto é racista, então seguindo na lógica do Marcinho, usaram de estereótipos asiáticos contra um cara cujo tem descendência japonesa, pode também ser encarado como racismo da parte do Marcinho. Então, aparentemente as coisas acalmaram um pouco, até o Marcinho comentar num vídeo do Crisma, onde ele fala sobre a fanbase do Nando Moura, e chama ele de fã incubado do Cauã Opina. Aí a situação que estava mais puxada pro lado do Crisma estar com a razão, começa a virar. O Crisma começa a apelar mais para ofensas e o problema realmente escalou. Daí o Marcinho toma strike no canal dele e começa a usar um outro. E lembrando, isso não tem nada a ver com o Crisma exatamente. Nesse período, o Crisma faz várias postagens direcionadas tanto ao Marcinho quanto ao Vini, que caso você não conheça, ele é um youtuber/streamer que é amigo do Márcio
E um detalhe importante é que ele é um homem negro, infelizmente sofre de paralisia cerebral e também é cadeirante. Ele fez uns comentários em defesa do Márcio, meio exagerados, ao meu ver, mas aí o Crisma piora a situação chamando ele de retardado. Aparentemente o Crisma não sabia da situação geral do Vini, mas independentemente, ele fazendo esse comentário acaba tirando parte da razão dele. É de mau gosto, querendo ou não. E o Vini, também numa atitude que eu considero muito emotiva, acaba falando que o Crisma é um capacitista. Eu acho que é inegável que a fala dele realmente é algo errado de se fazer, mas ao mesmo tempo pode-se considerar hipócrita ele chamar o Crisma de capacitista e o Marcinho, cuja ele já utilizou essa palavra algumas vezes, ele alivia a situação. Enfim, o Márcio chega fazendo algumas lives e vídeos em resposta ao Crisma, no mesmo esquema de sempre, só que o Crisma acabou cometendo o maior erro dessa situação, usar o veneno deles contra eles mesmos. O Crisma fez várias postagens na aba comunidade detonando o Marcinho e o Vini. Era algo até meio assustador de se ver, totalmente levado pela emoção, muito, mas muito de mau gosto, independentemente do Vini chamar o Crisma de bicha e o Marcinho zoar a aparência dele. Eu acho que assim como o Márcio na situação do Queblais, o Crisma exagerou ao ponto de dar razão pro Márcio. Porque, mano, você lê uma parada dessas, e independentemente do contexto, é racismo, tá ligado? Tu mandar uma banana pra um negro e insinuar que ele é um macaco é uma parada séria. E você, Crisma, pode muito bem ser penalizado por isso. É racismo, mano. Independentemente da sua desculpa, você deveria ter tomado mais cuidado com isso, cara. E não só isso, mas fazer piada com a condição do Vini não é algo certo, independentemente do que ele falou. Não age como seu inimigo. Não dê munição pra ele. Eu não digo que você tem que dar outra face, mas tu deveria pelo menos manter a postura e seguir os argumentos de forma lógica, entende? E um adendo aqui, no meio dessa confusão toda, um tal de Doug, um conhecido do Crisma, cujo aparentemente eles não se davam bem, pegou falas dele fora de contexto e usou para insinuar que o cara era um e dando o contexto real, o Crisma estava num grupo entre amigos, falando besteira no sentido de piada. É de mau gosto? Sim, mas insinuar que ele é aquela parada é simplesmente escrotidão, mano. E eu sei que também usaram isso para apontar uma hipocrisia do Crisma, onde ele supostamente reclama de piada, mas faz pior, sendo que não. O próprio Crisma deixa claro que no vídeo dele que ele não se importa com as piadas estereotipadas, e sim está usando a lógica do próprio Marcinho. Ele fazer piada de teor xenofóbico o torna xenofóbico, e xenofobia é uma forma de racismo. Enfim, eu também queria fazer um questionamento ao Miguel Jornelas, cujo eu não entendi bem a resposta dele no PV. Então, esclarecendo, mano, você achou errado eu pegar um comentário aleatório seu num contexto em que você estava fazendo piada com amigos e usar isso como se realmente eu pensasse dessa forma? Mas, tipo, independentemente da sua visão sobre o Crisma, me responde, tu acha certo fazerem literalmente a mesma coisa que com ele? Pegar uma fala dele num contexto de piada, numa situação entre amigos, e tirar de contexto para parecer que ele realmente pensa dessa forma? Você acha certo? Enfim. Isso tudo é uma questão que eu honestamente queria abordar faz um tempo. Mesmo eu tendo contato com o cara, eu acho extremamente importante eu falar sobre isso, porque o Crisma, querendo ou não, errou pra caralho. Tu cometeu crime de ódio, mano. Tá ligado? Eu sei que você pessoalmente não é racista, mas não muda o fato que você teve atitudes desse teor, entende? Bem, como o ponto de vista do Miguel e dos outros está público, eu acho que nada mais justo do que eu confrontar o próprio Crisma e pedir por resposta sobre tudo que ele falou. Portanto, sigam aí a minha conversa com ele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo tranquilo? Pessoal, aqui quem tá falando é o Yus. E hoje a gente vai conversar com o Crisma, né? Resolver essa situação toda, ou pelo menos dar uma explicadinha pra rapaziada. Então, diz oi aí, Crisma. Tudo tranquilo? Opa, mano, e aí? Pois é, cara, vamos falar um pouco, né, sobre essa treta toda envolvendo o Marcinho e algumas besteiras que eu acabei fazendo no meio do caminho, né? Embora eu acho que eu tenha levantado pontos bons, né? Eu acho que eu acabei dando uma vacilada, né, nesses últimos tempos aí. E vamos falar sobre isso, né? Perfeito, mano. Me diz aí, então, pra gente começar.
o que te motivou a participar dessa treta? Porque antes era só o Marcinho, o Keplays, enfim, o Calopina. O que te motivou a fazer seu primeiro vídeo, seu primeiro posicionamento dessa treta? Cara, então, mano, eu já tava com essa ideia, né, de vir pra comunidade de opinião, né, porque, bom, eu acho um conteúdo mais fácil, mas também eu gosto, né, de comentar as paradas aí. Aí, beleza, né, tipo, o Marcinho é um cara que eu já acompanhava, aí eu vi ele fazendo aquele vídeo, né, contra o Cauã Opina, né, o Exposed, falando sobre o Cauã Opina não banir o Keplays do canal dele, porque, segundo a ótica do Marcinho, o Keplays é um racista e acabou, mano, tá ligado? Cara, passando um carro do caralho aqui. Mas enfim, né? Na ótica do Marcinho, o Keplis, ele é um racista por conta do emoji de banana que ele mandou na live. Só isso, tá ligado? Tipo, ele não tem um histórico de realmente ser um racista que faz isso toda hora, tá ligado? Com mais pessoas. Porque daí sim a gente teria elementos, né, que justifiquem essa posição do Marcinho contra o Keplis, né? De que ele é um racista, né? Essa afirmação. Mas como não tem, né? Não dá pra gente saber. Tipo, tanto que depois quando eu fui conversar com o Keplis, eu vi que ele é só um moleque normal, né? E que na hora ele só agiu como um trollzinho, mandando o emoji de banana, mas que não é necessariamente um racista de verdade, né? Só que pro Marcinho isso já é o suficiente para taxar como racista. E segundo a ótica do Marcinho, se ele acha que o Keplis é um racista, logo o Cauã Opina também tem que achar e banir do canal dele, né? E eu achei isso meio imbecil, tá ligado? Meio assim, cara, você tá querendo mandar no canal dos caras com base numa ótica que você tem. Ou seja, o Marcinho ele acha que o Kepler é um racista, mas não necessariamente o Cauã Opina vai ter essa mesma visão, cara. Segundo, só isso, né? Tipo, ele mandou um emoji de banana. Às vezes o Cauã Opina não acha que isso é o suficiente. Só que o Marcinho não liga pra isso, né? Ele acha que todo mundo tem que achar que o cara é um racista só porque ele acha, tá ligado? Aí eu fiquei puto com isso e resolvi só comentar, né? Aí depois que o Marcinho ele viu meus dois comentários que eu fiz, né, nesse vídeo dele, Exposed do Cauã Opina, aí ele fez uma live de 1 hora, né? Pra me responder, pra responder esses dois comentários. Aí a partir daí, cara, a gente foi entrando na treta, tipo, assim, na real tu fala que eu entrei na treta, mas não é tão bem assim, tá ligado? Eu literalmente só fiz 2 comentários. Eu não sabia que eu ia entrar na treta com um comentário, tá ligado? Em um canal. Aí depois que o Marcinho fez essa live de 1 hora falando de mim, aí eu pensei, cara, eu tenho que responder essa porra, né? Pô, eu já tô na comunidade de opinião, já quero fazer vídeo disso. Um cara me respondeu, né? Querendo ou não, tipo, ele tem mais tempo do que eu nessa porra, então ele tem mais público. Então é óbvio que, porra, mano, se eu fizer tretar com um cara ali, eu vou ter uma vantagem nesse sentido. Não que essa fosse a minha ideia total, tá ligado? Nossa, eu só quero farmar em cima do cara. Mas é óbvio que sim, cara. Não dá pra negar que o cara ele tem uma visibilidade um pouco maior. E, sei lá, eu usei isso ao meu favor, tá ligado? Mas, novamente, isso não significa que não, eu fiz isso só por causa das views. Não, eu realmente achei que o cara tava errado e, em consequência a isso, fiz umas views. Foi isso. E é bom já deixar claro, né? Porque os caras vão pegar isso aí que eu falei no último áudio pra querer meter o louco, falando que, olha só, você tá confirmando que você só faz os bagulho pra farmar, não sei o que. Não, cara. Essa parada de farmar umas views com um cara, com o nome do cara que é um cara um pouquinho mais conhecido, na real, não é nem como se ele fosse um puta famoso, mas ele é só um pouco mais conhecido que eu, né? Até porque ele tá mais tempo na comunidade de opinião. E, cara, tipo assim, cara, eu peguei o Marcinho, porque ele é um cara um pouquinho maior, mas, além disso, eu também acho genuinamente que ele tá errado e merece críticas. Então, foi por isso que eu fiz esses vídeos. Só pra deixar claro, né? Porque os caras gostam de distorcer as coisas. Aí o cara vai pegar pra falar que eu afirmei, não, eu realmente só farmo. Não, cara, eu farmo sim, mas acho que as coisas que eu falo faz sentido. Diferente do Marcinho, que ele só farma. A crítica, foda-se, mano. Não precisa ser uma crítica muito embasada. Tanto que ele fez um vídeo patético lá de 38 minutos, que caiu depois, onde ele acusa o... Acusa não, ele fala que o namorado da G-Pink, né, o Z, ele tem um nickname igual ao do Z do pedófilo lá. Aí ele faz essa associação meio imbecil, tá ligado? E, assim, é um bagulho bem forçado. Então isso pra mim é uma crítica onde o cara... Assim, não faz sentido a crítica e o cara só quer farmar, tá ligado? Então essa é a diferença de mim pro Marcinho. Eu falo coisas que eu realmente vejo que merecem críticas e ele faz qualquer coisa só pra ter view e acabou, cara. Sim, mano, eu entendo totalmente o que você quis dizer. Mas eu tenho duas dúvidas já de início, nesse meio pouco tempo de conversa que a gente teve. Primeiramente, você gostaria de esclarecer melhor algum argumento dos seus dois primeiros vídeos? Você gostaria de abordar um pouco sobre o que você achou desses vídeos depois que o tempo passou, para ver se envelheceram bem? E, segundamente, como o Vini entrou nessa conversa toda? Tipo, como é que ele entrou nessa situação toda? Você poderia me dizer? Cara, os dois primeiros vídeos que eu fiz, em resposta à live de 1 hora que o Marcinho fez pra mim,
Cara, só tem uma coisa que eu acho que não envelheceu muito bem naqueles vídeos. É que eu fui muito educado neles, né? Se eu soubesse que o Marcinho é um filho da puta, eu já tinha começado a xingar ele desde os primeiros vídeos, cara. Então essa aí é uma parada que eu acho que não envelheceu muito bem nesses vídeos, né? Eles foram muito respeitosos. E, cara, quanto ao Vini, né? Quando que ele entrou nessa treta? Bom, foi mais ou menos ali depois que eu... Quase quando eu já tinha terminado de fazer os vídeos, tá ligado? Acho que faltava só... Acho que nos meus últimos 2 vídeos, ele já tava no meio da treta. Só que eu não fiz vídeo pro Vini, né? Porque a treta era com o Márcio, né? Mas foi mais ou menos por aí. E ele entrou no meio pra defender o Márcio, né? Porque ele tava vendo a treta lá e ele comprou o lado do Márcio e tava querendo defender ele. Aí foi isso, né? Basicamente. Certo, mano. Tipo, eu queria entender um pouco melhor essa situação do Vini, porque eu queria saber como que ele te. Tipo, como começou o conflito entre vocês dois também. Porque o Márcio eu acho que tá meio claro. Mas o Vini, como que foi? Tipo, ele comentou alguma besteira muito grande pra você chamar ele de retardado? E eu queria entender melhor isso, porque, tipo, eu vi que até nos primeiros vídeos você tomava uma postura muito agressiva, tá ligado? Não que, tipo, você tenha que, sabe, por exemplo, se autocensurar porque os outros querem. Não. Você tem o direito de falar o que você quiser. Mas eu queria entender por que essa agressividade toda com a rapaziada, tá ligado? Porque até nos comentários mais simples, eu percebi que você tava respondendo de uma maneira muito, como poderia dizer, agressiva mesmo, sabe? Sabe, respondendo, xingando de merda, esse tipo de coisa. Aí você respondeu o Vini também dessa forma, chamando ele de retardado. Eu queria entender melhor o que ele comentou, o que as pessoas comentaram no geral. E como você chegou, por que você reagiu dessa forma? E também sobre se isso tem a ver com aquele terceiro vídeo que você fez da fanbase do Nando Moura. Tem a ver com isso? E só complementando, eu sei que não justifica chamar o cara de retardado, mas independente da resposta dele, mas eu queria saber também, tipo, se você já tinha noção da condição dele, você já conhecia ele, já tinha ouvido falar dele, porque ele tá te acusando de capacitismo desde essa época da ofensa do retardado, sendo que, tipo, você já sabia que ele tinha algum problema, uma deficiência, porque isso muda muitas coisas, entendeu? Então, quando o Vini fala que eu cheguei sem xingar nem nada, ele tá meio que dando uma dissimulada, tá ligado? Porque beleza, ele não xingou nem porra nenhuma. Beleza, tá ligado? Ele fez isso mesmo, tipo, ele não chegou xingando. Só que, caralho, o maluco ele chegou todo cheio de ironiazinha e tal pra defender o Márcio, né? Que é um cara que eu já tava tretando naquele tempo. Aí o maluco chegou todo com ironiazinha, dando risadinha lá. Assim, a única coisa que ele fez foi não me chamar de idiota, mas ele basicamente, assim, quase quis dizer isso, tá ligado? Nos comentários. Porque é aquilo, tá ligado? Que não é só xingamento que é um bagulho que pode ofender os outros. A ironia é imbecil também, cara. Tipo, eu vejo um maluco todo irônico ali, meio que dando tudo que sou um idiota pelas coisas que eu tô falando. Aí eu fico puto. Tanto que o God Boyzilla, por exemplo, é um cara que ele fez lá um vídeo, assim, mais de boa, e eu respondi de boa ele. Inclusive, eu respondi na minha aba comunidade tranquilo, tá ligado? Sem xingar o cara nem nada. Então, assim, o cara eu vi que ele realmente tava ali só pra, assim, querendo realmente só entender o que tava acontecendo e tal, dando a opinião dele sem ser um babaca. Aí eu respondi normal. Aí o Vini eu não respondi porque é aquilo, cara. O maluco chega todo cheio de ironiazinha, dando risada das coisas que eu tô falando. Então, assim, cara, você rir da cara de uma pessoa do que ela tá falando é a mesma coisa, tá ligado? Que você xingar, pra mim, assim, nesse sentido. Assim, xingar e ficar de ironia é desrespeitoso igual, tá ligado? Então ele não pode usar esse argumento de que, eu cheguei normal no teu canal e você que começou me xingando de retardado. Então não, cara, isso não aconteceu. Ele chegou com ironiazinha imbecil e ele tomou. Foi basicamente isso que aconteceu. E, por exemplo, você falou aí, né, tipo, por que você é agressivo? Eu vi uns comentários você sendo agressivo com as pessoas. Cara, pra mim, imbecil eu trato dessa forma, tá ligado? Eu acho que tem gente que merece respeito, tem gente que não merece. Então, sei lá, esse vídeo que eu fiz, os 2 vídeos que foi pro Marcinho, que na real foi mais pra falar do que eu discordo do Nando Moura, e eu peguei o Marcinho mais ou menos como um bode expiatório, tá ligado? Eu peguei o Marcinho porque ele é muito fã do Nando Moura e eu comecei a falar do Nando, tanto que esses 2 vídeos deram bastante views, mais ou menos por causa disso, né? Porque eu coloquei o nome do Nando no título, porque eu falei mais dele do que do Marcinho. Aí beleza, chegou a fanbase do Nando Moura lá, e eu fiz o terceiro vídeo respondendo essa galera. Aí, pô, chega... Da mesma coisa, tá ligado? Chegou uma véia lá, falando que, você fica defendendo fundo eleitoral, não sei o que, pragmatismo do mal, porque eu falei que usar o fundo eleitoral é algo mais pragmático, tá ligado? Você tem que usar, porque senão é difícil de você concorrer com os outros caras que estão usando. E, enfim, foi só uma opinião minha, né? Eu acho que o fundo eleitoral não tem que existir mesmo, mas é algo pragmático, tá ligado? Se você não usa essa merda, você
tem menos chances de se eleger. E os caras lá da esquerda estão usando a roda essa porra, porque eles não têm essa porra de, não vou pegar. Aí a galera da direita que tem. Então foi uma crítica que eu fiz. E chegou gente falando essas coisas, né? Aí isso aí é pragmatismo do mal, você não sei o que. Você fica defendendo o fundo eleitoral, sendo que eu não defendi, cara. Eu só disse que é algo que você tem que pegar, né? Foi só isso, mas eu acho que tem que acabar mesmo. Aí quando eu vejo a galera fazendo essa distorção das coisas que eu falo, aí eu xingo mesmo, pô. Eu não vou ficar pegando de leve, falar, não, peraí, não foi isso que eu disse. Não, cara, eu quero que se foda. Aí tu perguntou, né, beleza, tipo, tu sabia que o Vini ele tinha aquela condição da paralisia cerebral e tal, quando tu chama de retardado? Cara, quando eu chamei pela primeira vez eu não sabia. Só que pra mim, retardado, que nem eu falei, é um sinônimo de burro. Então eu poderia falar burro, eu poderia falar retardado. Inclusive o Miguel Jornelas, né, ele deu um argumento aí, falando que, mas se você sabe que, se pra você é um sinônimo, retardado e burro, por que você não chama de burro então? Caralho, velho, eu acabei de falar, mano. Pra mim são sinônimos, então foda-se qual que eu uso. Não interessa, tá ligado? Eu não vejo um peso maior porque eu falei retardado do que burro, então pra mim não tem diferença. Eu poderia usar um ou outro. Na hora ali, quando eu quis chamar o cara, xingar o cara, passou retardado na minha cabeça. Foda-se. Poderia ter sido burro? Poderia, mas eu quis falar retardado. E aí, cara? Foda-se. Pra mim é a mesma coisa, os dois xingamentos. Só pra na cabeça de esquerdista lacrola do caralho, que um é, nossa, não, um ele. Você tá falando do bagulho, do negócio do cara lá e tal, sendo que eu nem sabia que o maluco tinha paralisia cerebral pra começo de conversa. Aí beleza, né? Depois eu continuei sim chamando ele de retardado, mesmo depois que eu já sabia da condição dele. Por quê, cara? Eu tenho um padrão que, assim, você pode ver isso em vários outros lugares também, outros contextos. Que, cara, quando eu vejo o cara pegando calo não, cara, pegando pira com bagulho, aí eu pego nesse calo do cara. Então o Vini, ele não gosta de ser chamado de retardado. Pra mim, retardado é uma ofensa igualitária a burro. Então eu vou continuar usando, porque pra mim não tem nada demais nessa porra. Ele pode até falar que aí não, na leizinha aqui, aí não, retardado não pode ser chamado, não, você não pode me chamar de retardado, foda-se, porra. Esse bagulho de estar na lei aí, você tem que obedecer, pra mim é a desculpa mais imbecil que tem. Então eu tô um pouco me fudendo, cara. Se tu acha que tu pode me colocar na cadeia porque eu chamei de retardado, me coloca então, porque eu quero que se foda. Pra mim eu vou continuar falando a palavra porque eu tô falando no contexto de chamar o cara de burro. Aí você pode até falar que depois, mais pra frente, comecei a zoar, tipo, o bagulho do cara ser cadeirante e tal. E beleza, nesses aspectos aí eu já não. Inclusive eu não fiz mais essa porra, tá ligado? Porque eu vi que foi zoado mesmo. Então eu já até parei com essa merda e apaguei os posts que eu fiz essas coisas, né? Falando da condição do cara ser cadeirante e tal. Agora, retardado, eu continuo usando porque eu não acho que tem problema. Porque pra mim, novamente, eu trato como um sinônimo de burro. E como o cara pegou pilha porque foi chamado de retardado, eu começo a usar mais ainda. Tanto que ele também pega pilha quando eu chamo ele de esquerdista, né? Tanto que ele mandou um áudio lá, quase chorando, falando, ai, para de me chamar de esquerdista. Aí, cara, aí que eu vou começar a chamar mais mesmo, tá ligado? Entendi, mano. Uma coisa que eu queria opinar também, tipo, falar também, no caso, né? É que isso, por sinal, não faz parte da argumentação ou das perguntas. É só um ponto de vista diferente que eu gostaria de dar com base no seu. Porque na minha visão pessoal, durante um debate ou uma conversa, um conflito de ideias, você, ao meu ver, o melhor a se fazer é você manter uma postura. E que postura seria essa? É o respeito. Porque a partir do momento que você quebra essa postura e é desrespeitoso com a pessoa, você se rebaixa ao nível dela, ou até, algumas vezes, você é pior do que ela. Porque você mostra que você tá sem argumento. É a mesma coisa que você mostrar que tá sem argumento, entendeu? Isso acaba prejudicando não só a você, mas também ao seu argumento e à sua visão. Porque as pessoas que estão ouvindo tanto o seu lado quanto por exemplo, do Vini, eles vão querer ouvir mais o lado do Vini do que o seu. Porque a partir do momento que você perde a mão na sua postura e começa a xingar o cara, você acaba diminuindo o seu nível. Então as pessoas automaticamente vão querer ouvir o lado da pessoa que é sã, por assim dizer, na situação. E não estou dizendo que você está errado na situação do Vini, nada do tipo. Ou que ele está errado. Eu particularmente acho que os dois erraram em alguns aspectos. Você principalmente na questão das ofensas e, sabe, zoar com a condição do cara, enfim. Eu achei isso muito paia. Mas o Vini eu acho que ele também errou em, tipo, ele não ter seguido a lógica, ele ter seguido pela emoção. Porque em muitos momentos ele, tipo, por exemplo, até você... Perdão. Mas até o momento em que você chama ele de retardado, ele já coloca na cabeça dele que você é um capacitista. Sendo que, tipo, você podia, como você já provou, né, de certo modo, você não sabia da condição dele. Então, mano, a partir do momento em que
ele começa a te acusar de capacitista por causa de uma fala, ele comete um erro, ele começa a agir pela emoção. E, consequentemente, ele vai te xingando, vai te ofendendo, e a partir desse momento você também perde a mão com ele. E eu acho que os dois erraram, resumidamente. Eu acho que você, cara, como alguém que, vamos concordar, é mais são das ideias, eu acho que você deveria ter mantido a calma, sabe? Não ter descaralhado tudo. Isso já é uma crítica, de certo modo. Mas o que eu faria? Tipo, eu não apelaria pra ofensa ou pra usar a condição do cara como uma parada ofensiva, porque significa que eu me sujei tanto quanto ele se sujou, ou até pior, entende o que eu quero dizer? É mais ou menos o padrão que eu já expliquei, mas eu acho que você acabou se sujando numa parada que você podia estar limpo até agora, se você tivesse mantido um pouco a calma, sabe? Porque aí você, ao invés de você xingar, você mantém a postura e fala, tá bom. Tipo, manda o seu argumento, mas você não ofende a pessoa dele, você ofende o argumento. Você refuta ele. Então isso evita uma dor de cabeça, que é o que você meio que deve estar passando agora. E eu acho que a gente até avançou um pouco agora, mas pode continuar, tipo, eu quero saber o que você pensa a respeito de tudo que eu falei. Não, de certo modo, você tá certo nessa crítica, né? Tipo, eu acabei me sujando quando xingo, mas assim, não. Né, eu acho que não é necessariamente pelo xingamento em si, né? Foi a extrapolação do xingamento, né? No caso desse bagulho que eu falei lá, do racismo, né? Que o Marcinho tava me chamando de vesgo lá, eu falei, beleza, né? Então você pode me chamar de vesgo, pode zoar minha aparência, de certa forma é a minha aparência que tá ali no meio. Mas aí, quando eu chamo o filho da puta de primata, né? Quando usou a cor dele, aí o maluco fica todo, ai não, isso que você fez aí é racismo, eu posso chamar de vesgo contrário, mas você me chamar de macacos, isso é racismo. Beleza, tá ligado? Eu me extrapolei nesse ponto porque eu poderia só não ter dito essa merda. E aí eu estaria limpo até agora. Mas não pelos xingamentos em si, né? Tipo, eu xinguei o cara de filho da puta, aí eu perdi a razão. Pra mim não é assim, tá ligado? Pra mim, na minha opinião, você perde o debate, a discussão aí, quando você não tem razão, né? Quando você tá falando só coisa aleatória, você tá sendo só histérico, tu não tá seguindo pela lógica, aí pra mim você perdeu o argumento, porque aquela frase, né, que muita gente diz de que xingou, perdeu o argumento, né? Inclusive é uma frase que o Clayton fala bastante, né? Xingou, perdeu o argumento. Eu acho isso aí que é uma frase que não tá totalmente certa não, cara. Porque não é necessariamente você xingou, tu perdeu o argumento. Aí você tem que ir pela lógica, ver o que o cara tá falando. Faz sentido o cara tá falando? Beleza. Não faz? Ok. Você pode não fazer sentido sendo a pessoa mais educada do mundo, tá ligado? A mesma coisa que eu chego pra tu e falar, tipo, vossa senhoria, obséquio, não sei o que, o céu é verde. Eu vou estar errado, porra. Não interessa se eu falei bonitinho. Agora se eu chego e falo, a porra do céu é verde. Verde não, a porra do céu é azul. Eu xinguei, mas ao mesmo tempo eu falei uma verdade, tá ligado? Então pra mim isso não é totalmente correto, não. Entendi, mano, entendi. Eu concordo, na verdade. Eu acho que o debate não se consiste apenas em falar bonito, você tem que ter razão, de certo modo. E você tá certo, cara. Eu só acho que é bom evitar palavreado, sabe? Eu acho bom evitar. Tipo, se não der pra evitar, você xinga, mas eu acho que também não pode extrapolar tanto, como foi um pouco do seu caso, né? Porque acho que é até bom a gente entrar nessa questão, que eu acho que é o principal, de certo modo, que, mano, eu preciso falar que tu extrapolou muito. Tu falar do Marcinho e do Vini, da condição dos dois, da cor dos dois, cara, eu acho que, querendo ou não, acaba prejudicando o teu lado, acaba meio que, como poderia dizer, acabou, como eu disse de exemplo antes, te sujando de certo modo, porque, véi, como você quer ganhar no argumento, tipo, mostrar porque os caras estão errados, se você fala umas paradas desse tipo, véi, não faz sentido, tá ligado? Eu entendo, tipo, a tua raiva, o teu pensamento, mas falar esse tipo de coisa pra um cara negro acaba piorando as coisas, entendeu? Assim, tô ligado, né? Até porque no caso destes caras também, né, em específico, eles já costumam não pegar muito argumento, né? Ou eles se distorcem, né? Então, quando tu dá mais munição ainda, né? Você tipo, xinga os caras, tá ligado? Cadeirante, macaco, não sei o que. Aí fica foda mesmo, né? Porque, tipo, eu poderia né? Poderia estar com uma moral um pouquinho mais em cima ali, né? Mas enfim, né? Agora eu já não vou mais fazer isso. E, é isso, né? Tipo,
Eu não vou mais fazer essa merda. E agora, se eu for fazer vídeo dessa treta, provavelmente não vai acontecer. Aí eu vou tentar ser um pouco mais centralizado ali, né? Mas novamente, né? Eu também não vou me vender, tipo, eu não vou ser um cara um cara falso, né? Pô, se eu quiser xingar o cara, eu vou xingar, mas eu não vou extrapolar também. Tipo, é aquilo que que a gente meio que já falou. Eu entendo totalmente você ficar com raiva, eu entendo totalmente você achar que esse tipo de pessoa não merece respeito, só que, tipo, você tem que maneirar, cara. Independente do que, tipo, dele ter falado da sua aparência, você fez uma coisa até que pior, porque falar que uma pessoa é vesga não é necessariamente um crime. Tipo, você pode sim, se quiser, sabe, entrar na justiça por causa disso, se você acha que a tua honra foi, como poderia dizer, se sua honra foi, se a tua honra foi manchada, mano, eu até entendo, sabe, mas comparação, cara, tu falou umas paradas bem pesadas, tá ligado? Falando da aparência dele num sentido que ele parece, enfim, eu acho que você entendeu, eu prefiro não repetir para evitar dor de cabeça, mas, cara, eu acho que você extrapolou muito. É essa a palavra, sabe? Você meio que, querendo ou não, teve umas falas criminosas, entende?